Oi, pessoal, eu espero que estejam todos bem, cumprindo a quarentena, lavando bem as mãos com água e sabão, se possível utilizando álcool, né? Mas o mais importante é manter uma boa higienização com água e sabão. E espero que tudo isso passe logo e que breve possamos estar, né, na nossa sala de aula, estudando presencialmente, não virtualmente. Mas enquanto isso, vamos com as nossas aulas virtuais. Hoje eu fiz um resumo para vocês do nosso conteúdo. Então, nós vamos falar um pouquinho de antigos sistemas de numeração, arredondamento e expressões. Ok? Vamos lá? Primeiro, eu vou falar com vocês sobre os antigos sistemas de numeração. Eu vou começar falando dos primeiros registros, né, de contagem que nós temos. Causa até estranheza falar o primeiro registro de contagem, sendo que eles não sabiam os números ainda. Como assim, né? Aqui a gente tem a imagem de um pastor no campo com suas ovelhas. Ele não sabia contar, não sabia quantas ovelhas tinha no campo com ele, quantas ovelhas faziam parte do rebanho dele, uma, duas. Então, quando ele ia para o campo, ele separava uma determinada quantidade de pedras e cada ovelha que saía, né, para andar no pasto, ele ia separando uma pedrinha. Ah, passou uma ovelha, uma pedrinha. Outra ovelha, outra pedra. Passou outra ovelha, outra pedrinha. E assim sucessivamente. Então, quando as ovelhas voltavam, ele fazia o processo inverso. Passou uma ovelha, ele retirava aquela pedra. Passou outra ovelha, ele retirava a outra pedrinha. E assim sucessivamente. Agora imagina, né, a situação. Ele não sabia contar. Ele conseguia acompanhar aquele determinado número de ovelha. E se por distração colocasse uma pedra a mais, uma pedra a menos? Olha o problema, né? Nessa época também existiam outras formas de contagem. Risco em ossos, nó em cordas. Eles costumavam também dar nó em cordas, para o mesmo efeito das pedrinhas lá das ovelhas no campo, no pasto, eles davam nó em cordas e depois eles desfaziam aqueles nós, ok? Risco em ossos para acompanhar uma determinada quantidade de alguma coisa. O homem percebeu, né, que ele precisava de uma única forma de representar essa quantidade para facilitar o entendimento entre os povos. Então os egípcios, eles foram um dos primeiros povos a criar um sistema de numeração. Eu coloquei abaixo para vocês uma tabelinha com um sistema de numeração. Acompanhe. Um bastão para representar o número 1, 2 para representar o 2, 3 para representar o 3. E assim até o número 9. Agora, o número 10, nós temos um calcanhar invertido ou uma ferradura no número 10. No 100, nós temos uma espiral ou uma corda enrolada. Por que estou falando ou, né, na situação do número 10, uma ferradura, um calcanhar, no 100, uma corda ou uma espiral? Porque na história matemática nós temos diversas fontes, né? Em alguns lugares dizem que é um calcanhar invertido. Em outros dizem que o número 10 foi criado, inspirado, né, a representação do número 10 é inspirado numa ferradura. A mesma coisa acontece para o número 100. Dizem que é uma corda, outros dizem que é uma espiral. Então,
eu costumo explicar e ensinar os dois, ok? 1000. O 1000 é uma flor de lótus. 10.000, um dedo. 100.000, aqui nós temos um sapo. Mas em alguns livros vocês vão encontrar um girino e em outros livros vocês vão encontrar um peixe, ok? Todos eles representam 100.000. E para representar 1.000.000, nós temos um egípcio ajoelhado, ok? Os romanos também inventaram uma forma de contar as coisas. Eles criaram o próprio sistema de numeração deles. Os números romanos utilizam 7 letras maiúsculas do alfabeto. Aqui eu tenho as 7 letras, exemplificando para vocês, né? O 1, o I, 1, o V, 5, X, 10, L, 50, C, 100, D, 500 e M, que representa 1000. Com essas 7 letras, nós conseguimos formar qualquer número utilizando os algarismos romanos. Aqui eu coloquei as letras, né? I, X, C e M. Ah, Suelen, mas por quê? Para te explicar que nos algarismos romanos, os números só se repetem 3 vezes consecutivamente. Ou seja, 1, 2, 3, 10, 20, 30. Estranho, 1, 2, 3. Por que 1, 2, 3? Porque o 4 já não são 4 letras I. Você não bota I para representar o número 4. É igual aqui, ó. 100, 200, 300. 400 já é outra forma. Vamos ver a seguir, tá, pessoal? Aqui, ó. Eu coloquei para vocês umas regrinhas de utilização. Creio que todos saibam, né? Porque nós estamos fazendo a nossa revisão. Então, vamos lá. Aqui, ó. 5 mais 3, letras I, igual a 8, beleza? 10 I, que é o 1, né? XI igual a 11. XII, 10 mais 2, 12. E assim sucessivamente. Agora a questão, né? Quando eu escrevo I, X e C antes da letra, ou seja, I, X e C só podem ser colocados, né? Se a letra que vem depois dela for maior. Preste atenção. 1 é menor que 5, 1 é menor que 10, 10 é menor que 50, 100 é menor que 500, 100 é menor que 1000. Para escrever os outros algarismos que ficam no intervalo daqueles 3 consecutivos que nós falamos lá no começo de Romanos. Então, aqui eu tenho 5 menos 1, 10 menos 1, 50 menos 10, 500 menos 100 e 1000 menos 100. Ok, pessoal? Relembrando, recapitulamos como é que estão as coisas. Eu vou aguardar as dúvidas de vocês, tá bom? Quando colocamos um traço na horizontal, nós estamos multiplicando qualquer valor escrito em romano por 1000. Então, prestem atenção. Aqui eu tenho o número 4. Com um traço em cima, então eu tenho 4 vezes 1000. 4.000. 5 com um traço em cima, 5.000. 30, 30.000. E assim sucessivamente eu vou escrevendo, beleza? Agora eu deixei aqui uma pequena atividade para vocês fazerem em casa e responderem na próxima aula, tá bom? Quais são esses números? Transforme-os na forma hindu-arábica, de números hindu-arábicos.
Não esqueçam, hein? Indo-arábicos são os números do nosso sistema de numeração. Quando utilizamos números indo-arábicos, estamos escrevendo com os números naturais, a nossa contagem do dia a dia, tá? 1, 2, 3. Agora vamos falar um pouquinho sobre arredondamento. Para falar um pouquinho sobre arredondamento, eu vou utilizar a tabela que está presente no livro de vocês. Então, aqui ela fala o seguinte para a gente, né? Tendo os algarismos 0, 1, 2, 3 ou 4, nós não vamos alterar a unidade de milhar. Prestem atenção aqui, ó. 25.299. Se eu estou analisando o 299, para arredondar os 25.000, eu tenho que analisar pela centena. Então, vamos lá. 25.299, 2. O que ele te diz aqui? Que o 2 não altera a unidade de milhar. Então, você vai manter 25.000, ok? Agora aqui, 13.499. Eu tenho 4. Eu continuo com a mesma regrinha. Então, eu vou manter 13.000. Eu não aumento o meu número, ok? Se você observar, na hora de arredondar, o que aconteceu com o 25.299? Ele diminuiu, né? E o 13.499? Também diminuiu. Aqui eu tenho a regra para 6, 7, 8 ou 9. Aqui eu tenho 43.650. 6. O que ele te diz para 6, 7, 8 ou 9? Que você aumenta uma unidade, correto? Então, aqui, ó, na hora de arredondar, o meu 43.650, como eu estou arredondando as unidades de milhar, ela vai passar para quanto a minha unidade de milhar? Ela vai passar para 44.000, beleza? Aqui eu tenho 62.789, 7, né? Você deve estar se perguntando, Suelen falou de 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9. Por que não falou do 500, né? Do 5, na verdade. Já já nós vamos ver. Quando eu tenho 62.789, eu vou arredondar ele para cima, para 63. Por quê? Porque ele é maior que 5. 7 é maior que 5, tá? Então, eu arredondo para cima. Prestem bem atenção nisso. Leiam as regrinhas de novo. Isso aqui está no livro de vocês, ok? Agora, vamos ver a regrinha com o número 5? Quando eu tenho o número 5, né, o algarismo 5, acompanhado de qualquer valor, eu vou aumentar o número desejado, né? Aqui nós estamos aumentando a unidade de milhar. Então, eu aumento. Era 94, passa para 95. Aqui, ó, 571. 5, acompanhado de outros algarismos, ok? Então, eu formei aqui 571. Eu vou aumentar para 13.000. Aqui, ó, eram 12, passou para 13. Eu aumento. Agora, a regrinha dos 500. Toda vez que eu tiver um número onde a unidade de milhar for ímpar, eu aumento esse número. Aonde a unidade de milhar for par, eu mantenho esse número retirando o 500. Então, no primeiro exemplo aqui, onde a unidade de milhar é ímpar, né, 3,
ela passa de 43 para 44.000. Aonde a unidade de milhar é par, 42, ela passa de 42.500 para 42.000. Ok, pessoal? Eu deixo aqui para vocês algumas atividades sobre arredondamento, tá? Eu espero que no nosso próximo encontro vocês tragam para mim essa atividade feita. Pessoal, tá com dúvida? Não entendeu? Me manda pergunta, coloca na agenda, coloca no fórum, no nosso meio de comunicação. Não fiquem com essa dúvida. Perguntem, vocês sabem que podem perguntar, que eu vou explicar quantas vezes forem preciso. Tá ok? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre expressões numéricas. Por que eu escolhi expressões numéricas? Porque nós trabalhamos adição, subtração, divisão, multiplicação de números naturais. Então, expressões numéricas, ela contém tudo isso. Então, eu consigo explicar uma expressão e englobar todo esse conteúdo que nós já vimos. E vocês vão praticar muito mais resolvendo essas expressões, ok? Quando vamos resolver expressões numéricas, temos que seguir uma ordem, né? Se a nossa expressão numérica não tem parênteses, não tem colchetes, não tem chaves, como é que eu resolvo, né? Eu resolvo a multiplicação e a divisão na ordem que aparecem e depois adição ou subtração também na ordem que aparecem. Ah, como assim, né, Suelen? Na ordem que aparece? Ah, você vai olhar a expressão, analisar do início, né, para o fim, na ordem que as coisas aparecem. Mas vamos lá, né? Vamos prosseguir. Esses símbolos são os sinais de associação que nós veremos na nossa expressão, o parênteses, o colchete e a chave. Eu coloquei exatamente na ordem, né? Na ordem em que a gente resolve quando eles estão numa expressão. O que a gente resolve primeiro? O parênteses, depois o colchete e por último a chave. Nessa ordem eu vou eliminando cada um deles. Vamos resolver essa expressão? É uma expressãozinha bem significativa, né? Eu sei que tem uma galera que deve estar imaginando, expressão grande. Não, nós vamos praticar. Vamos lá. O que aconteceu aqui? Eu comecei resolvendo a multiplicação que está dentro do parênteses. O parênteses é o primeiro a ser resolvido em uma expressão, beleza? Então, 4 vezes 2, 8. Agora eu vou continuar resolvendo esse parênteses. 18 menos 8, 10. Agora que eu eliminei o meu parênteses, para onde que eu vou, galera? Eu vou para o colchete, eu vou resolver o colchete. Então, analisando esse colchete, o que eu vejo primeiro? Uma divisão. Então, eu divido 100 divididos por 10. Eu faço essa conta. 100 dividido por 10, 10. Beleza? Continuo com o meu colchete aqui, ó. Vou eliminar esse colchete. Então, 10 mais 7, 17. Beleza? E eu vou repetindo todo mundo, eu vou repetindo todo mundo. A cada linha eu vou repetindo todo mundo que eu não utilizei, que eu não resolvi, que eu não mexi, beleza? Vamos lá então. Agora que eu repeti todo mundo e já tenho o resultado do meu colchete e eliminei ele, eu vou para as chaves. Quando eu entro, né, nas chaves para eu resolver, o que eu tenho? Uma nova multiplicação.
Então, eu vou resolver essa multiplicação. 3 vezes 17, 51. Vou repetir todo mundo. E vou resolver minhas chaves. Vamos lá? 14 mais 51, 65. Eliminei, acabei com as minhas chaves. Agora eu eliminei o meu parênteses, o meu colchete e eliminei as chaves. O que ficou? Uma expressão simples. Ah, chegou aquela parte em que a gente fala, né? Resolve primeiro a multiplicação ou a divisão de acordo com o que aparecem, ok? O que está aparecendo aqui para gente? Está aparecendo para gente uma divisão. Então, nós vamos dividir 65 para 13. Então, eu fico com 27 mais 5. Por que 65 dividido para 13? 5, galera. 27 mais 5 são 32, finalizando a nossa expressão. Pessoal, mais uma vez, se não entendeu, me pergunte, mande mensagem, que eu vou tentar esclarecer o máximo possível, tá? Eu tô aqui para ajudar vocês e eu espero que tudo isso passe o mais breve possível para estarmos juntos na sala de aula.